está conosco é o pastor Guilherme de Pádua. Nós vamos estar aqui num bate-papo, numa entrevista, podendo conhecer um pouquinho mais da sua história, do trabalho que ele está desenvolvendo ali no estado de Minas Gerais, junto à Igreja Batista da Lagoinha. Muito boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite a todos. Pastor, é uma honra para mim, tá? Uma alegria muito grande poder participar aí com vocês. Irmãos aí, né, que a gente sabe que são pessoas que estão orando para que grandes coisas aconteçam na vida de pessoas como eu, né? Eu tenho uma dívida muito grande com o povo cristão, né? Com o povo que nos momentos mais difíceis esteve orando por mim, esteve acreditando que era possível, né? Quando nem eu mesmo acreditava, esse povo maravilhoso. Por isso eu quero agradecer a todos aí de coração e obrigado pela oportunidade. Amém, meu pastor. E nós estamos felizes porque o senhor, com tantas atividades que tem aí, eu sei que tem, porque está no ministério muito grande e auxiliando nesta obra, desenvolvendo. A gente está acompanhando aí pelas redes sociais e vendo que, e também por amizades em comum que temos, Deus nos presenteou com o William, nosso amigo, irmão, e a quem esteve aí ao teu lado também, auxiliando na obra, que Deus fez uma obra grande na vida dele, e ele esteve aí com vocês na Igreja da Lagoinha, fazendo a obra de Deus com vocês aí, e mais precisamente contigo. E aí, através do William, que certamente está assistindo nesse momento, eu já quero louvar a Deus pela vida do William, que é um jovem abençoado de Deus. E nós louvamos a Deus por ter dispensado aí um tempo, né, para estar conosco, falando das grandezas que Deus tem feito na tua vida e daquilo que Deus tem feito através de você em prol de outras vidas. Muito bem. Eu gostaria já, pastor Guilherme, de estar aqui pedindo para o pastor falar um pouquinho da sua conversão, como foi, porque a gente sabe que o pastor está atuando na obra, mas alguns detalhes nós não sabemos. Quando foi que o pastor se converteu? Como que foi isso? Quanto tempo faz, né, que o pastor está no Evangelho? E nós vamos conversando um pouquinho. Fique à vontade para nos dar essa introdução aí, e aí a gente vai conversando tranquilamente, num bate-papo gostoso, agradável, que eu tenho certeza que Deus já está trabalhando em muitos corações, só de ver, né, essa transformação de vida, né, em você. Obrigado, pastor. Como nosso pastor, né, da Lagoinha fala, um dia de convertido, ou 10, 20 anos de convertido, se é uma conversão genuína, não tem diferença, né? Estou falando isso porque eu já sou velho, eu já estou só na Lagoinha há 21 anos, quase 21 anos, né? Eu me converti no ano de 1993, no final do primeiro ano atrás das grades, e me batizei em 1995, né? Agora todo mundo teria que falar, se eu teria que falar, pastor, que não parece, que isso, que mas já tem todo esse tempo, quer dizer, de 95 para cá já tem uns 25, 26, 27 anos, não sei. Isso não exatamente faz diferença, né? Como eu frisei no começo, mas me traz uma alegria muito grande de estar do lado, né, desse povo maravilhoso, a quem eu tinha um certo preconceito, sabe, pastor? Eu antigamente, antes de eu passar por toda aquela situação, ser preso e tudo, eu tinha uma impressão muito negativa dos evangélicos. Eu pensava que era um povo que não tinha opinião própria e que a cabeça deles era, digamos assim, fabricada ou controlada pelos pastores que só pensavam em dinheiro e em poder, né? Eu acho que um pouco isso é o que a mídia secular, eu não sei se é o próprio Satanás, né? O mundo jaz no maligno, então isso é o que incutem na cabeça de muita gente que não conhece o Evangelho. Hoje, eu tenho uma visão tão diferente, hoje eu sei que um evangélico, ele não vai na cabeça nem do pastor, porque ele tem a palavra de Deus como guia, e ele busca, né, não só na palavra, como também, digamos assim, no Espírito Santo, né, naquilo que Deus testifica. Então, é muito difícil você enrolar um cristão, né? Hoje eu vejo que é um povo realmente que tem personalidade, né? Cada cristão
tem a sua comunicação pessoal com Deus. Deus não divide a honra dele com ninguém, né? Então ele não tem intermediários, né? O véu do templo já foi rasgado e cada cristão tem acesso direto ao Pai através do Espírito Santo, através da palavra, né, do Evangelho. Mas eu tinha esse preconceito tão grande, né? Eu tinha essa visão equivocada do que seria o cristão. Para ser mais direto sobre a minha conversão, ali, atrás das grades, né, quando ninguém, digamos assim, que com razão, né, eu não questiono, não julgo, talvez, eu sempre que alguém fala, eu já te odiei, eu já tive raiva de você, eu isso e aquilo, eu falo, olha, eu no seu lugar eu também odiaria, quer dizer, eu tenho consciência de que eu não teria uma atitude como os cristãos tiveram. Mas lá no meio daquela desgraça, né, daquela falta de graça, da graça de Deus que eu estava com a vida, pensando em suicídio, porque eu sabia que eu não tinha mais chance de nada, eu imaginava que eu ia ser estuprado, que eu ia ser morto, enfim, que eu não saía dali vivo, e tantas situações, assim, seriam muito tempo para contar tantas situações de pressão, de opressão que eu passei ali, né, naquele local. E, por incrível, uma luz brilhava, né, pequenas luzes vinham, que eram capelães, pessoas que vinham ali até a cadeia, às vezes na frente da cela, às vezes no pátio, e traziam ali uma gota de esperança, traziam ali um feixezinho brilhante de luz no meio daquela escuridão. E no começo, né, eu sempre gosto de falar que eu fui para o Evangelho porque eu não tinha outra alternativa, né? Enquanto o mundo inteiro me odiava, os cristãos demonstravam amor, traziam esperança. Então, até eu que sou mais bobo, né, numa situação como eu estava, é muito propício para a gente aceitar aquela ajuda, né? Então, inicialmente, eu aceitei porque era um refrigério, uma água fresca no meio de um deserto quente, seco. Tinha aquela aguinha, né, que os cristãos traziam, aquela gota de esperança. Já no primeiro dia, atrás das grades, eu recebi uma cesta, uma história muito curiosa. No fundo dessa cesta tinha uma carta e tinha ali uma pequena Bíblia. E no desespero eu comecei a ler. Era uma Bíblia que ela é de Judeus Internacionais, até branca, seria uma comumente distribuída nos hospitais. Então, a pessoa que levou para mim provavelmente fazia capelania hospitalar. E ali só tem Salmos, Provérbios, né, e o Novo Testamento. E eu comecei a folhear, não tinha nada o que fazer, estava eu numa cela sozinho, que era uma cela de averiguação. E comecei a folhear ali a árvore genealógica de Jesus e caí em Mateus 5, Sermão do Monte. E me lembrei naquele momento, eu estava planejando, naquela noite, eu estava planejando tirar minha vida, né? E na noite anterior também eu não tive oportunidade, que foi no ano novo, meu primeiro dia atrás das grades. E aí aconteceu que faltou água e aconteceram coisas assim meio sobrenaturais que eu precisaria contar com mais detalhe. E eu não tive oportunidade de tirar minha vida. Eu já tinha um plano, mas não tive oportunidade. Na manhã seguinte chega essa Bíbliazinha e eu começo a ler. Quando eu chego em Mateus 5, mesmo sem entendimento, mesmo sem entender quem é Jesus, era aquele cara revolucionário do Natal, aquele que veio falar de amor, que mataram ele. Para mim era isso. Era um cara diferente, que veio trazer uma palavra diferente. Eu sabia que ele era o Verbo que se fez carne, o próprio Deus que encarnou, se despiu da sua glória para poder vir e ainda por cima morrer no nosso lugar, né? Eu não tinha ideia que seria isso. Mas havia algo naquelas palavras, o Sermão do Monte, onde ele fala ali de perdão, onde ele fala de sofrimento, de salvação. Eu, sem entender, aquilo abrandou o desespero, e eu pensei assim, ok, eu estou com o meu plano de tirar minha vida, mas eu vou aguardar mais um pouquinho, porque esse cara aí sofreu tanto, esse cara teve tanta coragem, por que eu vou? Deixa eu tentar lutar e tentar ver o que eu consigo fazer.
E foi assim que começou. Mas a minha conversão mesmo aconteceu quase um ano depois, com a visita de 2 cristãos. Também é uma história muito curiosa, o sacrifício que esses 2 irmãos fizeram para levar uma proposta de uma decisão ali para mim, né? E era irrecusável. E eu tinha feito já um acordo. Nesse um ano, quando eu me converti, no dia que eu falei assim, sim, agora eu vou aceitar. Engraçado a gente falar aceitar Jesus, né? Quando, na verdade, ele que nos aceita, né? Enfim, quem somos nós? Mas, enfim, esses irmãos, eles chegaram ali e eu tinha feito um acordo com Deus, digamos assim. Eu já estava participando dos cultos, os cultos sempre de capelania. Já estava assim, os irmãos, eles propunham ali certos jejuns, propósitos, até para criar um vínculo, né, conosco, com os presos. É uma estratégia de capelania que hoje eu conheço bem, que eu faço isso há bastante tempo. Mas eu já participava, já cria, já começava a entender alguma coisinha, ainda tinha aqueles meus conceitos ainda muito arraigados, muito petrificados da sociedade, de achar que tudo é normal, que todos os caminhos levam a Roma, que Deus ama, no final todo mundo vai ser salvo, que não importa, que acreditar ou não em Jesus não faz tanta diferença. Tinha muita coisa ainda enraizada. Mas, naquele dia, né, a situação foi tão constrangedora do sacrifício que aqueles irmãos fizeram, que não teve como eu me negar. E eu tinha feito um acordo com Deus de que eu ia me converter, que eu ia seguir a palavra, que eu ia participar com os irmãos, mas que eu não ia contar para ninguém, porque eu sabia que eu me ridicularizar, que iam falar que eu estava escondendo atrás da Bíblia, e realmente eu estava, né? E ainda estou me escondendo atrás da Bíblia e das potentes asas do Senhor. Eu continuo me escondendo e vou continuar escondido atrás da Bíblia, atrás dessas asas, dessa galinha que recolhe os seus pintinhos ali, protege. Eu quero estar ali mesmo. Não nego que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, dificilmente eu teria me convertido. Eu creio. Um dia me perguntaram assim, se você pudesse voltar ao passado, claro, todos querem modificar os erros do passado. Quantas coisas doem que a gente gostaria de consertar. Mas só tem uma dúvida e uma coisa que me desespera, que é, será que eu encontraria a Jesus Cristo? Né? Hoje, para entender a importância que eu dou a ter tido esse encontro com Jesus, eu vou muito aos presídios e eu prego para um presidiário dizendo assim, se uma pessoa que está no corredor da morte, tá? Num país onde tem pena de morte, ele está no corredor da morte e ali ele aceita a Jesus Cristo e ele realmente entrega a sua vida, se arrepende, entende que ele era muito defeituoso, que ele precisa não mais viver e deixar que Cristo viva nele. Uma pessoa no corredor da morte, aí um cristão já imagina, Deus vai salvá-lo, ele vai receber o perdão e ele vai ter uma vida próspera. Vamos pensar uma coisa, ele não vai receber o perdão, depois de um período lá, que a justiça demora, ele vai ser executado. Então essa pessoa está ali com a pena de morte e vai ser executado, mas ele agora tem Jesus no coração dele. Eu costumo dizer nas cadeias, não existe ninguém no mundo melhor, em situação melhor do que este irmão. Pode ter alguém igual, um outro convertido. Pode ser até um convertido rico, um que tem a vida muito bonita, com todo luxo, com prosperidade, ajudando os filhos, a esposa, a mãe, o pai, os amigos, tendo uma vida linda. Essa pessoa, se ela tem Jesus no coração, ela é igual àquele presidiário que está no corredor da morte, que tem Jesus. Porque não tem nada mais importante nessa vida do que encontrar esse Jesus. Na vida, quando Deus olha para cá, né, quando nós vamos embora desse lugar, a gente pode ser um empresário, uma dona de casa, um negro, um branco, um índio, um amarelo, um alto, um baixo, um gordo, um magro,
mulher, homem, criança, velho. A gente pode ser muitas coisas, ter universidade ou ser analfabeto, mas Deus só conhece 2 tipos de pessoa: os salvos e os não salvos. Então, tem muita gente que fala desse trabalho que a gente faz no presídio. Eles falam, olha, a cadeia precisa dar uma profissão, precisa dar educação para os presos. Eu já conheci presos que saíram formados da cadeia, que lá aprenderam a ser serralheiro, marceneiro, uma série de profissões, algumas, né, que são ensinadas. E ele sai da cadeia sem Jesus e ele volta para o crime. Às vezes, formado em direito, ele vai ser um criminoso agora com um diploma de advogado. Mas um analfabeto que não aprendeu nada, ele está na cadeia, mas ele recebe a Jesus Cristo e ele fala, eu não quero mais a minha vida, velho. Eu não quero mais ser quem eu era. Agora, a minha vida é de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa pessoa, analfabeto, sem nada, ele sai da cadeia e os milagres começam a acontecer. Eu falo isso, não é por achar isso. Eu vivo isso todos os dias. A diferença que hoje eu vejo na vida de uma pessoa é se ela tem ou não tem Jesus. É difícil porque muito se prega sobre prosperidade, sobre realizações materiais. Você tem que... Deus vai te dar, Deus vai te dar. Eu vi uma frase tão interessante daquele Chuck Norris, né, que é o lutador. O senhor deve lembrar, né? Porque os jovens aí não vão lembrar, né? Eu falo muita coisa de velho porque eu já estou com 52 anos. E, né, já vi muita coisa. Ele se tornou pastor. E ele falou assim, uma frase que eu li, dizem que é dele essa frase. Ele fala assim, quanto a teologia da prosperidade, né, ao evangelho da prosperidade, Deus vai te dar, Deus, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Ele fala, quanto a teologia da prosperidade, lembre-se, quem disse, se prostrado me adorares, tudo te darei, não foi Jesus. E a gente sabe, né, que foi Satanás que tentou a Jesus dizendo, se prostrado me adorares, tudo te darei. Então, esse entendimento, essa riqueza de ter recebido esse Cristo que eu não conhecia, que talvez eu desprezasse. Se eu não desprezava Cristo pela beleza da propaganda que se faz no Natal, etc., eu desprezava aqueles que eram seus imitadores, né? Seus imitadores, os cristãos. E hoje eu considero assim, a maior riqueza dessa terra é ter Jesus. Porque veja, nós somos já derrotados nessa vida. Você vai ter dinheiro, vai ter sucesso, você não vai conseguir gastar. Você vai ser muito admirado, você vai ter sucesso. Muitas mulheres ou muitos homens vão querer. Você só pode ter uma, duas. A pessoa que é do mundão aí, vai ter o quê? 10, 20? Depois também envelhece, não tem mais aquela energia, você não consegue aproveitar nem pecando. Você aproveita muito nessa vida no sentido mundano, né? No sentido carnal, né? Estamos chegando aí no carnaval. Então essa vida é tão passageira, tão rápida, e as pessoas elas não percebem que quando esse sol, como diz o pastor da nossa igreja, de novo, ele tem umas frases que eu não sei se são dele, mas ele repete, ele fala, quando esse sol que brilha no céu, no universo aqui, quando ele se apagar, a eternidade vai ter apenas começado. E as pessoas dão tanto por pouco. Elas se vendem por esse prato de cozido vermelho, né, que é realizações tão terrenas, tão bobas. E hoje eu tenho, assim, eu me agarrei nisso, tá? Talvez seja fácil para mim. Você se agarrou a esse Jesus, porque senão, pastor, todos os dias quando eu acordo, de manhã, é a coisa mais engraçada. Eu durmo, né? Aí no sonho, o sonho é uma coisa assim meio fantasiosa. Eu passeio, eu vou, venho. Tem vezes que eu me lembro quem eu sou no sonho, tem vezes que eu não me lembro.
Mas, no geral, é uma coisa meio assim abstrata, né? Meio diferente. E quando eu acordo, eu tomo um susto todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Porque quando eu acordo, eu lembro que eu sou o Guilherme de Pádua. Pensa nisso que eu estou falando com o senhor. Se eu acordar de manhã e... meu Deus do céu, sou o Guilherme de Pádua. Meu Deus do céu, aquela luta toda, aquela dificuldade toda, aquelas pessoas, aqueles julgamentos. Aí eu vou... O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Glória a Deus, em tudo dai graça. E aí vou, realimentando a fé, né? E eu vivo hoje pela fé. Alguém pode dizer, é fácil, porque para você, né? Eu não, eu estou bem. Tá bem nada. Se estourar uma veiazinha na cabeça da pessoa, um aneurisma, uma veiazinha talvez um pouco mais grossa do que uma linha de lã, ou talvez mais fina até, estoura e poucos minutos depois essa pessoa perdeu os sentidos, já morre, ou não tem mais saída, ou fica com sequelas. Nós somos tão frágeis, essa vida é tão passageira. Então, assim, para mim, foi uma tábua de salvação, né? Como alguém no mar encontra uma tábua, já cansado, sobrecarregado, e encontra onde depositar os seus fardos, né? Para mim foi isso. Eu não abro mão. Primeiro é Deus. E como diz o pastor da nossa igreja, eu fico lembrando de frase dele. Se Deus não for o primeiro na nossa vida, ele nunca vai ser o segundo. Ele tem que ser o primeiro, porque ele nunca vai ser o segundo. E eu me agarrei a esse Jesus Cristo e foi uma coisa maravilhosa. Foi assim, né, em 1993, desculpa ter me alongado tanto, e através de irmãos que se sacrificaram muito para poder ir lá e falar, Deus mostrou para a gente que você já sabe que a verdade é Jesus, que o caminho é Jesus e a vida é Jesus, mas você tem que sair de cima do muro, você tem que admitir agora e assumir esse Jesus como a única coisa, a primeira, a principal, a que te guia, a que te protege, a que te leva, a que é o seu objetivo de agora em diante para sempre, porque senão não vai ter jeito não. E eu tinha feito aquele acordo, né, com Deus de que eu ia conviver com a ideia de buscar a Deus todo o tempo, mas sem contar para ninguém. E aí falei, sabia que iam criticar, até hoje critico, mas eu nem guardo nenhum rancor com nada disso, porque eu tenho certeza absoluta, se eu estivesse no lugar das pessoas, eu julgaria da mesma forma ou pior. Aliás, todo dia eu sondo meu coração, tem vezes que eu falo assim, será que eu sou convertido mesmo? Eu falo, será que eu amo mesmo? Será que eu me dedico mesmo? Será que eu quero esse Deus mesmo? Muitas vezes eu estou fraco e aí eu acho que eu falo, meu Deus, me ajuda, aumenta a minha fé. Tem vezes que eu falo, eu acho que eu encontrei mesmo esse caminho, acho que agora eu estou... Mas desistir, eu não desisto mais, pastor. Glória a Deus. E agradeço a esse povo que está aqui, Agradeço a esse povo. Que bom poder estar ouvindo o pastor Guilherme de Pádua trazendo essa palavra de uma obra tão grande que Deus fez na sua vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas, não me veio aqui ainda a informação, mas tem muita gente assistindo e outros vão poder assistir, porque é sempre há uma curiosidade, né, nas pessoas, o que acontece com alguém depois que ele se converte. Né? Eu estava aqui lembrando, enquanto o pastor falava, de alguém que estava em uma outra condição, que era o carcereiro que estava fazendo a guarnição de Paulo, né, na prisão, e Silas, e ao contrário de quem estava preso, ele estava solto e estava fazendo uma guarnição, mas estava muito mais preso do que quem estava atrás da grade. Por quê? Porque ele não tinha a liberdade que Paulo, que estava preso, tinha. A situação era outra, mas nós estamos falando aqui da situação do carcereiro que estava com liberdade, mas sentia a sua alma aprisionada. Mas chegou a salvação para ele, né?
e para sua casa, para sua família. E é o que prova de que para Deus tanto faz estar atrás das grades ou com liberdade, porque o que vai nos libertar de fato é a liberdade que Cristo, né, nos libertou. Eu fico feliz de poder ouvir estas palavras e nós vamos continuar aqui, né, o nosso bate-papo com o pastor Guilherme de Pádua, lembrando que nós estamos no programa Semeando a Paz. Você que está entrando agora, conectando agora, você está talvez pela Paraná Web TV, talvez você esteja pela página da Semeando a Paz. Nós estamos aqui transmitindo essa entrevista com o pastor Guilherme de Pádua e nós vamos continuar aqui a nossa conversa. A pergunta é a seguinte agora, pastor, por gentileza. O teu contato inicial foi direto com a igreja da Lagoinha? Você foi depois para lá? A tua vida, depois que você conquistou, né, esta liberdade, você foi fazer seminário, foi estudar para ser pastor, o teu envolvimento com a igreja local, como foi isso? Conta um pouquinho para nós. Bom, eu vim para Belo Horizonte no ano de 2000, né? Eu fui preso no ano de 1992, no último dia do ano, e eu fui solto 20 de setembro de 1999. Eu entrei com 23 anos, saí com 30. Beirando fazer 30 anos. E vim para Belo Horizonte, tinha um conhecido meu, eu precisava trabalhar com alguma coisa, estudar, né? E, enfim, parecia impossível sair da cadeia, né? Muitas e muitas coisas se passaram que foram livramentos, sequências e sequências de livramentos. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no presídio Ari Franco, lá no Rio de Janeiro, os presos, eles gritaram, né, assim, nas celas, "Ô, Guilherme de Pádua, chegou aí!" E aquele... O prédio inteiro tremeu. E eu pensei comigo assim, eu acho que desse lugar aqui eu não saio vivo. E, curiosamente, Deus fez tantas coisas maravilhosas, quantas pessoas eu pude ajudar. Eu encontrei recentemente, tem um conhecido que eu ainda ajudo, que ele estava preso na mesma época, e ele passou muito tempo, ele passou 24 anos preso. Uma vida de crimes, assim, muito impressionante. Mas eu vim para Belo Horizonte e tinha um amigo, uma amiga de infância, que tinha um irmão que trabalhava com design gráfico, né? Design até para política e tudo. E eu, então, fui lá, eles falaram, vem aqui que a gente vai te ensinar, e eu comecei ali a trabalhar e aprendendo com ele. Mas eu tinha que voltar para casa até as 10 da noite, porque era o meu regime de condicional, né? Eu fiquei um bom tempo em condicional. O cumprimento da pena, ele vai gradativamente normalizando, né? Como se estivesse testando a pessoa. E então, o irmão dela, que não era e ainda não é, curiosamente, evangélico, mas é bastante simpatizante da igreja, acho que um pouco pela preguiça porque demanda um certo esforço, né? Eu lembro que os irmãos me ajudavam, eu estava desanimado, me buscavam em casa, vamos lá na igreja, eu não, estou quieto aqui, eu não quero. E escutar uma pregação, no começo parece uma coisa chata, depois aquilo vai te enchendo, porque parece que vão caindo escamas dos olhos e você começa a compreender, né? Então, esse conhecido, que até hoje eu acho que por preguiça ainda não frequenta assim a igreja, ele tinha um conhecido do tempo que ele era produtor de roupas de marca, aqui é um polo de moda, foi pelo menos, eu não sei se ainda que eu não estou mais ligado nessa área, mas ele tinha um conhecido que tinha se tornado pastor. E era um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, e pastor Vanderlei. E ele falou, olha, eu vou te levar lá na Lagoinha, porque você vai conhecer esse pastor, porque você não era da igreja. Eu falei, não, eu era do presídio, eu nunca fui a uma igreja na minha vida. Não, mas você tem que ir nessa igreja, que essa igreja
ela é a melhor de Belo Horizonte. Foi o termo que ele usou, sabe? E eu lembro que aquilo me deu uma estranheza muito grande, que eu pensei assim, existe uma igreja melhor do que outra igreja? Na verdade, era um entendimento dele, né? Eu acho que talvez fosse alguma coisa de status, alguma coisa também, porque existe uma reputação muito positiva, né, do pastor. É um pastor que tem uma história, né? Inclusive até de aconselhar outros pastores, pessoas que estavam em momentos de contenda, pega avião e vem aqui para pedir conselho. Então, eu não sei. Por alguma razão ele falou que ia me levar. Me levou e eu conheci aquele pastor e ele falou, volta no culto de domingo para você assistir. Era um gabinete pastoral e eu voltei no domingo. Quando eu entro dentro daquela igreja, tinham 3 andares lotados de cristãos. Aquela igreja redonda, né, da Lagoinha. E a coisa mais engraçada, a gente estava tendo um jantar na casa dos meus pais, assim, para a família mesmo, né? E esse amigo, ele foi lá me buscar, né? E ele chegou com um casaco de couro preto, sabe? Uma roupa bem parecendo de motociclista. E eu estava de terno de linho. Aí a minha família ficou rindo e falou assim, tem certeza que vocês vão no mesmo lugar, né? Vocês vão no mesmo evento? Porque não tinha nada a ver. Eu estava com uma roupa de crente, né? Que eu imaginando que eu precisava de terno. Eu até costumo, quando eu visito a igreja, eu costumo de terno, porque é melhor a gente errar para mais do que para menos, né? Não sei qual que é o costume daquele lugar. Mas normalmente aqui na Lagoinha eu fico um pouco mais à vontade, tudo, né? Assim, um pouco mais normal, assim, mais corriqueiro. E fomos ali. E eu fiquei impressionado. E estava pregando, né? Era um senhor lá que estava pregando, o pastor Márcio. E ele era engraçado, tinha umas tiradas, assim, o povo ria. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? E fui ficando ali na Lagoinha. Era no tempo do CD Preciso de Ti. Eu fui lá no Mineirão. E eu tive que sair correndo logo depois da gravação, porque estava dando o meu horário da minha condicional. Eu tinha medo de ser pego numa blitz. E eu vim correndo, acho que tomei até multa naquele dia. E fui ficando na Lagoinha. Mas uma coisa curiosa que eu costumo sempre frisar. A Lagoinha, ela estava num momento, acho que toda igreja, né, tem as pessoas que se destacam, né? E eu cheguei na Lagoinha e eu era a 3ª pessoa depois de ninguém. Sabe, assim, o pastor Márcio sempre teve um carinho, assim, deu uma atenção, até hoje ele tem, com essa obra de presídio, né? Muita gente é meio contra, não vou mexer isso não, bandido e tal, não sei o quê. E ele tem essa necessidade, né? Esses esquecidos, esses largados, esses que ninguém quer, ele tem um esforço. Hoje ele talvez não tenha mais a jovialidade nem a saúde para ficar se dedicando pessoalmente, mas ele demanda, ele incumbe pessoas dessa obra. Mas quando eu cheguei, há 22 anos atrás, né, 21, 22 anos, ele teve um especial carinho, me tratou com muito carinho, né? Não tinha tempo para dar atenção, eu também não tinha assunto, eu não tinha conhecimento da igreja nem nada. E a igreja estava vivendo aquele efervescência assim, do avivamento, né? Tinham 3 cultos, o povo sentava no chão, né? E eu até tenho algumas coisas sobre isso, né? Muita gente, talvez o senhor tenha vivido aí na sua igreja, e outras igrejas o senhor participou também, esse mesmo momento, muita gente desistiu, né? Muita gente que achava, Deus vai dar, Deus prometeu, vai dar tudo certo, eu vou alcançar nações. Enfim, muita gente de lá para cá eu vi desanimando, desviando. São pessoas que vieram por razões, não vieram pela bênção e não pelo abençoador, né? Mas então, curiosamente, eu era, como eu disse, a 3ª pessoa depois de ninguém. Ainda continuo sendo, tá? Sou um servo, sou uma pessoa que pego no arado mesmo. Se eu chegar lá na igreja hoje, aí a chefe da zeladoria, ou de compras, ou de alguma coisa de som, me ver. Ô, Guilherme, me ajuda aqui a carregar aqui. Me ajuda aqui a separar aqui. Não, ajuda aqui. Eles me pegam para todo tipo de... Porque eu sou pau para toda obra, sabe? Eu tenho essa característica e eu sou desses que arregaça a manga, suja, põe o pé no barro, não tem conversa fiada, não. Então, eu continuo sendo essa pessoa. Mas, por muitas vezes, por que eu estou frisando isso? Que
Porque eu vejo que muitos artistas que se converteram, eles vieram para a igreja naquela expectativa de ter destaque no mundo evangélico, né? Por exemplo, eu estou aqui muito honrado, né, de estar aqui participando dessa live, porque eu sei que eu não mereço, que tem cada uma dessas pessoas que orou ou que está orando por outros aí, como eu precisei das orações, vale muito mais do que eu. São pessoas talvez que vieram para Jesus por amor e não pela dor como eu. Mas eu queria frisar isso. Muitas vezes passou pela minha cabeça de sair da Lagoinha, porque eu tinha alguns convites de igreja, vem para cá, nossa, você tem que dar o testemunho. E eu ficava aquela vontade da vaidade, sabe? De querer destacar, poxa, eu passei por tudo isso, Deus me livrou e tal. Mas é tanta história que eu tenho para dizer sobre isso, até o que Deus fez dentro de mim. E eu sempre ficava perguntando, Deus, não é para eu ir para outro lugar? Poxa, aqui ninguém me dá valor, aqui ninguém me dá atenção. Por muitas vezes eu pensei isso, quando na verdade não, né? Muitas pessoas tiveram muito carinho por mim e tudo. Mas a gente tem esses momentos, talvez a nossa vaidade, nossa insignificância espiritual, nossa imaturidade, naquele meu momento, muitas vezes eu pensei em ir embora. E eu vejo muitos artistas que se converteram, eles vêm e eles querem, eu estou chegando, eu era daquela emissora, eu era cantor, eu era importante, agora vocês aí colocam um tapete vermelho porque eu estou chegando. E muitos desses artistas depois desistem. E olha o cuidado de Deus, eu vejo como um cuidado de Deus. Deus me deixou assim sendo a terceira pessoa depois de ninguém, o quietinho, não mexe não vai não. E aquilo foi trabalhando dentro de mim. Inicialmente eu perguntando para Deus, mas vem cá, eu não tenho que ir embora, mas o senhor não vai me usar? Muita gente falou que eu ia ser usado para ganhar outros e tal, sabe? Aquelas coisas aquele anseio de querer ser importante. E eu falava, Deus, estou esperando a resposta do Senhor, Só que eu sou meio cético, eu não sou daqueles crentes que abre a Bíblia, vai no versículo e já tem resposta de Deus. Não. Então, se estiver chovendo e parar e depois voltar a chover de novo, é porque o Senhor está dizendo sim. Estou só dando um exemplo, né? Uma figura de linguagem aqui. Eu não sou desses, eu quero uma resposta mesmo, sabe? Tipo, me mostra, confirma, testifica, e muitas vezes isso já aconteceu na minha vida. Mas essa resposta de eu sair não veio. E eu passei 8 anos, eu era cuidado por um irmão chamado Lourival, que era de um grupo chamado Manancial, e eu ajudava lá, fazia back vocal, sabe? Nos ensaios, ajudava a carregar as coisas, ia nos lugares, e esse Lore é uma pessoa também muito humilde, muito legal. Teve também o Toninho e a Fátima, que era de uma célula, a primeira célula. Hoje eles estão lá no norte do Brasil. E pessoas assim, sensacionais, mas muito humildes, sabe? E eu fui enxergando que Deus ele não estava naquilo que as pessoas, naquela grandiosidade, não. Porque se a gente for olhar a grandiosidade de Deus, basta olhar para o universo. Grandiosidade não é a pessoa comprar um carro novo, trocar de casa e pregar para 2, 10, 20 mil pessoas. Isso não é grandiosidade. Grandiosidade de Deus não está nisso, né? Está em dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né? E Deus amou a gente quando a gente ainda era pecador. Então, a grandiosidade de Deus, ela foi sendo revelada para mim aos poucos. E nunca chegava aquela resposta de eu ir para uma igreja, para eu me destacar, para eu ser alguém. E a Lagoinha, graças a Deus, né, tem muitas pessoas de relevância, né, pessoas muitos já lançaram CD na igreja, outros se tornaram grandes pregadores, montaram outras igrejas, né? E eu continuei ali, quietinho, hoje trabalhando com os que ninguém quer. E Deus foi me convencendo de que é assim mesmo, filho. É isso que eu quero e a grandiosidade é essa aí. E fica tranquilo,
Daqui a pouquinho você está vindo para junto de mim, então não preocupa muito aí com isso que está aí embaixo, não. Você já está vindo, então fica calmo. E eu fui para Alagoinha, então, dessa forma, né? Indicado por um não cristão. E fui ficando. E estou lá até hoje. Minha vida é de Jesus, né? Só Ele, Deus dá e Deus é que toma, né? Então, enquanto Ele estiver confirmando que aqui é meu lugar, eu estou muito feliz e muito honrado. É engraçado, pastor, que... por que eu mexo com essa obra, né? Por incrível, eu lido com pessoas, eu tenho gente comigo. Pode pesar um pouco o assunto, mas, enfim, eu tenho esses assuntos pesados também, às vezes, para dividir. Eu tenho pessoas comigo que têm muitos homicídios. Mais de 100, por exemplo. Pessoas que viviam no crime e era aquela pessoa que matava. Eu tenho pessoas que cumpriram 20, 30 anos de cadeia, pessoas com tráfico, com todo tipo de crimes. E Deus colocou no meu coração que eu sou o pior ali naquele lugar. Porque é lógico que eu não cometi os crimes todos, né, que de certa forma, né, começaram a vir alguns que eram menos, tinham praticado algum crime, mas não aprofundaram muito, mas depois foram chegando outros, e a gente hoje tem pessoas de nome no crime, que mudaram de vida, né, e isso é um testemunho tremendo. E eu fui vendo essas pessoas e eu falei, bom, eu não fui fundo igual essas pessoas, eu não, né, na minha vida foi diferente. Mas Deus colocou no meu coração que se eu tivesse nascido em uma comunidade, se eu tivesse tido as faltas de oportunidade, ou as oportunidades de me envolver no crime, para ter um status, para conquistar, eu era uma pessoa muito gananciosa, né? E então eu creio que eu teria feito tudo que essas pessoas que hoje eu ajudo a mudar de vida fizeram. Eu teria feito a mesma coisa ou pior. Então, eu tenho compaixão. Eu quero que essas pessoas mudem de vida, né? E é curioso que o amor que Deus vai colocando no nosso coração, né? Para ver essas pessoas deixarem. E é uma coisa que beneficia a todos, beneficia até a sociedade, né? Porque você imagina, nós estamos hoje com 140 pessoas quase. Se cada um desses cometer um assalto por semana, se cada um desses cometer um crime, que seja por mês, quantos crimes a menos, né? Então, eu fico muito honrado, eu me sinto assim, muito privilegiado de estar tendo a oportunidade de fazer alguma coisa, de resgatar um pouco. Tem gente que fala, você está fazendo isso para tentar apagar o seu passado. Talvez seja. Talvez seja. Mas independente de o que me move a fazer, né? Ainda assim é fruto, ainda assim vale a pena, ainda assim, se uma ou duas ou 10, e quantos testemunhos a gente tem de mudança de vida, essas pessoas trilharem um novo caminho, é muito bonito, né? É muito bom. E outra, já tem muita gente cuidando dos empresários ricos, já tem muita gente cuidando dos jovens, já tem muita gente cuidando das pessoas bem-sucedidas, né? Então, tá precisando de gente aqui do lado de cá e eu me sinto muito honrado. A Lagoinha ter me dado essa oportunidade, né? E honrando mais uma vez o pastor Márcio, né? Essas ideias aí de fazer esse trabalho que a gente faz, muitas delas, ou a maioria, partiram primeiro dele, né? Eu inicialmente não entendi, fiquei até meio assim, mas será que esse pastor, gente, não tem nada na cabeça, o pastor mexer com isso é perigoso, isso que ele está querendo que faça. E esse trabalho aí do recomeço, né? A gente lida muito de perto, né? Com essas pessoas. A gente lida com a intimidade, com os conflitos, né? A gente tem os momentos que elas passam por dificuldades ou por momentos assim psicologicamente muito difíceis
E eu procuro ser o suporte que eu recebi, né? Ser como os irmãos foram para mim lá na beira da grade quando eu estava preso, né? É uma obra linda, essa obra é santa e Deus é maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder participar disso tudo aí. Que bom, pastor, ouvir esta... na verdade, o pastor já me respondeu aqui uma meia dúzia de perguntas, né? Porque a gente foi elaborando aqui, já falou um pouquinho de algumas vidas e são 140 pessoas, né? Que estão lá... Aproximadamente. Acontece muito assim, a pessoa vem, aí dá uma fraquejada, a gente costuma dizer, vai queimar um bocado de gordura, vai dar umas cabeçadas aí, que você não está querendo ainda não, né? Mas você vai lembrar aqui da casa do pai. Aí a pessoa volta, tem gente que foi, voltou 2, 3 vezes, deu bastante trabalho e depois muito orgulho e se tornou um exemplo, né? Vou citar nomes aqui, porque... Sim. Né? Essas pessoas todas estão dentro desse ministério Recomeço que o pastor hoje lidera, toma conta na Igreja da Lagoinha. Sim. Isso. Sim. Hoje nós, ainda sem ajuda nenhuma do Estado, sem nenhuma ajuda de nenhum patrocinador, de nenhuma empresa, a gente tem vivido um milagre aqui, porque você imagina, só para alimentar essas pessoas, né? Nas casas que a gente chama de casas avançadas, que é um trabalho de ressocialização. A pessoa está estudando, está trabalhando, ou pelo menos está vendendo uma bala no sinal, ou ela está, sei lá, fazendo chup-chup, fazendo doce para vender. Ela tem que tocar a vida dela, né? E, enquanto estiver debaixo das asas da igreja, não pode usar droga, beber, cigarro também não pode. No começo a gente aceitava tabaco, mas aí, olha só, os irmãos da igreja que ajudam o ministério, né? Na maioria das vezes, e que ajudam até pessoas individualmente. Isso aí é uma coisa sensacional. A gente traz as pessoas para perto da igreja, a gente dá uma monitorada, vigia para elas não saírem da linha. Um irmão ou outro vem e fala, ô fulano, vou te ajudar, ô Beltrano, vou arrumar um serviço para você. E assim as coisas vão acontecendo. No começo a gente permitiu o tabaco. Hoje a gente não permite porque você não sabe o que a pessoa está fumando. Imagina, você passa na porta de uma casa do ministério, tem alguém com cigarro aceso na porta, fica um aspecto ruim, né? Então a pessoa chega hoje e fala, não, eu só tenho um vício, eu só fumo. Aí eu já falo com o cara, fumava. E até engraçado, a gente já tem um costume, a gente fala, irmão, é o seguinte, você vai ali para o outro lado da rua, acende ali uns 2 cigarros e dá aquelas tragadas bem gostosas aí, porque vai ser a última. Depois disso, aqui dentro da casa, você não vai fumar até o dia que você arrumar dinheiro, alugar sua casa. Lá dentro da sua casa, você pode fazer o que você quiser. Mas aqui dentro do ministério, não, porque... eu explico, né? Bom, também acolhemos pessoas sem distinção de sexo, opção sexual, tá? Não temos nenhum preconceito, nem de religião, não obrigamos a ser cristão, porém, Jesus e o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que vai agir, né? Nós não obrigamos, não. A pessoa pode ser da religião que quiser. Nós já abrigamos 2 muçulmanos, e de todas as religiões, e pessoas que não são muito ligadas em fé, em Deus. E o ministério, então, o que a gente exige? A gente exige uma atitude positiva, né? Ter uma vida digna, trabalhar, estudar, pensar em alguma coisa para fazer da vida, né? A gente tenta orientar, tenta dar sugestões mais produtivas, né? Tem pessoas que formaram. Tá aí perto de você um que tirou o 2º grau. Fui na formatura dele, foi muito emocionante, tá? E hoje, né, tá avançando. A gente tem pessoas fazendo universidade, que a gente teve que buscar o currículo do primário lá no Nordeste, lá não sei aonde, ligar para a escola, na cidade. Olha, como é que eu consigo a pessoa mandar? Então a gente tenta orientar, mas a gente não obriga, né? Nada é por força, né?
Tudo é o Espírito Santo de Deus que convence. E então a pessoa tem que ter uma vida produtiva, fazer alguma coisa em prol dela mesma, uma vida digna, né? Não ter más companhias. Aí o cara passa um motociclista lá na porta, ô fulano, vamos ali. A gente, quem que é o fulano? Traz aqui pra gente conhecer. Ele é de onde? E geralmente, como todo mundo conhece, né? De que bairro? A gente tem gente de tudo quanto é lugar. Hoje nós temos pessoas que me ajudam diretamente, que já foram de nome no crime, pessoas que foram e têm amizade em tudo quanto é comunidade, até mesmo dentro de bocas de fumo e tudo. Então, uma pessoa passa, quem que é? Vem cá. Você é da onde, irmão? Sou do tal bairro. Você conhece quem lá? E tal. Aí, esse cara tá envolvido. Aí a gente chega pro cara da casa e fala, olha, essa não é companhia para você. Né? Tem as normas, digamos assim, nós temos um roteiro. Então o cara tem que ter uma vida digna, trabalhar, ter uma vida produtiva, respeitar os outros, né? A gente aceita que uma pessoa ameace a outra. Logo em seguida, na hora do calor da discussão, ameaça, tudo bem. Agora acabou a discussão, vai lá e pede perdão. Se não pedir perdão, tem que ir embora, não serve para ficar na casa. A gente aceita que a pessoa ofenda, xingue até a mãe um do outro. Na hora do calor, é muito difícil evitar que às vezes aconteçam coisas desse tipo. É como uma família, né? Eles estão ali, é uma família substituta. Acabou o calor da discussão, tem que ir lá e pedir perdão sinceramente, e limpar aquilo tudo. Eles entendem que é difícil mesmo a convivência, e aí tocar a bola para frente. Se encostar a mão, nunca mais entra no ministério. Eu costumo dizer, quando a pessoa chega, eu falo assim, olha, irmão, se a pessoa bater na sua cara, você não faz nada. Porque nós é que vamos fazer. Se precisar chamar a polícia, se precisar abrir um processo de agressão de 129, o que a gente vai fazer, tá? O que precisar. Mas você, se alguém bater na sua cara, você não faz nada. Você está dentro da casa da igreja. Você não vai fazer nada com suas mãos. Isso aqui é um lugar santo. Isso aqui, né? Mas é obrigado ao culto? Não é obrigado. Mas entende? A gente procura proporcionar que a pessoa tenha um encontro pessoal. A gente não fica catequizando, sabe? Mas tem milagres de transformação de vida que, se eu falar com o senhor, crente até duvida, sabe? Pessoas que mudaram tão radicalmente de vida, que são assuntos delicados, e pode parecer que a gente tem algum tipo de preconceito e tal. Com relação, por exemplo, à opção sexual, a gente tem alguns homossexuais que a gente ajuda também. Não tem problema nenhum, para nós não faz diferença. Inclusive, eu gosto muito de certas pessoas, tem um carinho muito especial, porque tem um que chegou para nós essa semana. Mas esse rapaz, ele estava fazendo lá o curso no Senac Senai, de gastronomia mineira, já tinha arrumado um emprego dentro de num restaurante em Belo Horizonte, aí brigou, discutiu com a pessoa lá, não sei o que foi que aconteceu, aí gerou um processo, aí depois ele saiu porque desentendeu, saiu da casa, foi para a favela, ele é lá do Rio de Janeiro. Aí se prostituía, aí começou a namorar com um cara lá que é da vida do crime, aí chegou todo quebrado, algumas vezes para me pedir ajuda, e dizendo, olha, o cara lá que eu vivo com ele, se eu largar ele, ele me mata, que ele já falou. E eu falando com esse irmão, né? Meu irmão, você estava indo com a vida tão... Você tem que ter dignidade na sua vida, você ia ser um profissional, você ia ter seu dinheiro, você ia ter as suas opções para você seguir. Aí acabou que eu não sei o que aconteceu, acabou ele sendo preso. Nunca tinha sido preso, porque ele afastou, né, do ministério, e foi viver lá vida de prostituição, e agora voltou. Aí me telefonaram, né, para dizer que ele estava lá, e tal. Aí eu falei, não, que alegria, fui lá, encontrei com ele, comprei acetona para ele limpar as unhas, estava com as unhas do pé e o cachorro aqui, ó, em cima de mim. Oh, meu Deus. As unhas do pé e da mão pintadas, né?
Aí eu comprei para ele limpar. Aí ele falou, ô pastor, eu agora vou firmar com Deus. Eu falei, ô meu irmão, não estou falando o nome aqui, né, para evitar. Eu falei, ô meu irmão, eu quero que você tenha dignidade na sua vida. Eu quero que você tenha as suas opções, que você não fique à mercê, escravizado em vida de prostituição, vida de pecado, que você tenha uma opção. Ele, não, agora eu vou firmar na igreja. E nós temos milagres em muitas áreas do nosso ministério, milagres impressionantes. Então, nós não temos... O ministério é muito bonito, sabe? É uma coisa assim, lógico, né? Como é um ministério, até para deixar essa questão aqui esclarecida, né? Como é um ministério que as casas são masculinas, a vestimenta tem que ser masculina e não se pode ter nada sensual, nada. E nós proibimos relacionamento. Hoje, por exemplo, em 140, talvez eu tenha uns 3 homossexuais. Mas é proibido relacionar dentro da casa. Aí alguém pode perguntar, por que vocês têm preconceito? Eu falo, não é preconceito, não. O problema é que relacionamento é passionalidade, né? Paixão, essa palavra vem de paixão. Se uma pessoa relaciona, gera ciúme. Ciúme pode gerar violência, pode gerar alguém se interessar, outro também, um querer agredir, matar, tirar até uma vida por causa de envolvimento amoroso. Então, nós não temos nenhum. Por exemplo, se a pessoa for do candomblé ou da macumba, pode, a gente aceita na casa? Aceitamos. Pode bater o tambor e fazer lá a macumba dentro da casa? Não pode. A casa, ela é de cunho cristão. Então, os cultos que tem lá são cristãos. São cristãos evangélicos, mas não é nada que possa ofender também um católico de maneira nenhuma, porque está falando do amor de Cristo, da salvação, então está tudo certo. Mas a pessoa que vá para onde ela quiser. O que nós vamos fazer é combinar com essa pessoa o seguinte, olha, enquanto você estiver debaixo das asas da igreja, vida honesta, nada de más companhias, nada de droga, bebida, tabaco, e vamos procurar alguma coisa para a sua vida. Aí, o Espírito Santo vem e age. Praticamente, todos que permanecem um tempo dentro da Recomeço, todos encontram o caminho, porque os irmãos vêm, acolhem, levam para uma célula e convida para tomar um café, e ajuda, traz uma roupa. Gente, o amor constrange. O amor constrange. Então, é mais ou menos assim, né, que funciona. Mas teria que falar um pouco mais detalhadamente, né, para se entender. Estou só querendo dar uma visão geral de que é um trabalho assim, laico, sem preconceito, que procura ajudar pessoas a mudarem de vida, literalmente, na moral, mudar de mente, metanoia, né? Mudança de mente. Que bom, né? Poder ouvir estas palavras e saber desse trabalho tão lindo que o pastor Guilherme de Pádua está desenvolvendo lá no Ministério Recomeço da Igreja da Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte e região, né? E é maravilhoso porque essa transformação na vida das pessoas, né, pastor Guilherme, ela vem por causa do amor com que é aplicado este trabalho, né? E o próprio Jesus nos deu esse grande exemplo de amor. E agora eu fico pensando que esse é um trabalho que a Igreja Batista da Lagoinha está desenvolvendo, e o pastor falou agora há pouco sobre o quanto isso contribui socialmente para o país, para a sociedade em geral. E não é só as pessoas que são tiradas do mundo do crime, mas a influência que elas fariam em cima de outras pessoas também, essa influência ela é eliminada, né? E a gente vê o quanto o Evangelho ele tem esse poder transformador na vida das pessoas. E está muito boa essa conversa, e me parece que nós já passamos de 1 hora aqui, 50 minutos de prosa aqui com o pastor Guilherme. Está muito boa a conversa, muito boa a nossa fala, e nós queremos dizer ao pastor Guilherme que o nosso programa, pastor, está sempre pronto para recebê-lo, tá bom? Estamos muito felizes com a sua participação. A nossa alegria de poder ver a sua transformação e saber que
já está aí há tanto tempo, né, envolvido na obra de Deus, levando a palavra e mostrando para as pessoas, mesmo para aqueles que não acreditam, né, nessa transformação, nessa mudança total de vida, né, mesmo para aqueles que não acreditam, eles estão tendo a oportunidade de ver, né, o pastor poder testemunhar, e mesmo que os assuntos passados lhe tragam algum constrangimento, mas também, em contrapartida, isso mostra a real transformação de Deus na tua vida, né? Porque nós não conseguimos apagar o passado, mas nós conseguimos ter uma vida diferente no presente e no futuro e mostrar isso para as pessoas, levando, né, a palavra de Deus, como é o caso do pastor que está envolvido na obra, e ajudando a trazer outras pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos muito felizes por ter aqui essa tua participação, e eu acredito que, se possível, poderemos ter outras para a gente poder conversar mais e até, talvez, em uma outra oportunidade, colocar um desses que estão no Ministério Reencontro, podendo testemunhar no nosso programa. Pastor, como eu falei, né? Hoje a coisa realmente que eu considero mais importante na minha vida é Jesus Cristo. Porque é dele que vem a nossa salvação, né? Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado como filho unigênito de Deus. Quando ele ressuscitou como filho primogênito, o primeiro de muitos. Então, esse entendimento que o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos dá a oportunidade de viver a única coisa que realmente importa, que é a eternidade junto do Pai, junto do Espírito Santo e do seu Filho Jesus Cristo, Filho do Pai, né? Essa trindade maravilhosa que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo é um e três. Como que nós vamos explicar isso? Tem muita gente que tenta aí, mas, enfim, talvez a gente só vai entender verdadeiramente quando nós, se Deus permitir, estivermos lá. Mas eu quero mais uma vez repetir alguma coisa que eu ouvi e que o pastor Márcio sempre fala, que o evangelho, ele é um mendigo contando para o outro mendigo onde ele encontrou o pão. Pensa bem, eu tinha tudo para ser uma pessoa triste, deprimida, frustrado, porque deixei de ser o ator, deixei de fazer o que eu fazia, né? Quantos caem aí em depressão porque perderam alguma coisa que tinham, um sonho que eles deixaram de realizar, né? Pessoas até que realizaram, depois deixaram de ser importantes naquilo que elas acreditavam, que elas investiram o seu tempo. Eu podia ser um desses, né? Eu poderia ser uma pessoa assim. Mas o mendigo Guilherme, esse mendigo aqui, encontrou o pão. E o mendigo, pastor Joel, o mendigo, o irmão que você conhece, ou o cristão que vem falar de Jesus para você, está te dizendo aonde encontrou o pão. Todos nós temos tanta fome. Mas só existe um pão que, se a gente comer, nunca mais nós teremos fome. Sabe, eu resolvi abraçar essa loucura de acreditar em Jesus Cristo. Essa loucura que para Deus é sabedoria. E a partir desse momento, não tem ninguém no mundo que possa ser mais realizado ou mais feliz do que eu. Agora, se Deus faz isso comigo, uma pessoa que tinha tudo para viver frustrado, deprimido, porque nunca mais eu vou ser importante, sempre as pessoas vão me acusar, sempre eu vou ser odiado, não vou ter mais jeito, para mim nada vai dar certo. Se eu consigo encontrar esse pão e com esse pão não sentir mais fome, sentir alegria, sabe? Eu não atrelo a minha felicidade mais a minhas conquistas profissionais, nem assim se um familiar gosta ou não gosta de mim,
se a minha esposa gosta ou não gosta de mim, cada um tem que prestar contas e resolver sua vida com Deus e com suas próprias convicções, seus próprios sentimentos. Então, eu me libertei. Como o pastor disse aí, aquele carcereiro achava que estava prendendo, né? A Pedro, né? E na verdade, ele estava preso. E talvez você que está aí escutando, você está tão preso. Você está querendo a bênção. Ah, Deus, me ajuda a passar na universidade, me ajuda a ter uma casa, me ajuda a trocar de carro, me ajuda a ser alguém. Ah, mostra para os meus inimigos, para aquelas pessoas que me desprezaram, que eu sou importante. Ah, Deus, se liberta dessas prisões. Queira o abençoador. A palavra diz: em tudo dai graça. Paulo disse: aprendi a estar contente em todas as coisas. Ele não sabia, ele aprendeu a estar contente. E se a palavra é capaz de fazer isso na minha vida, imagine o que ela pode fazer na sua. Se ela consegue libertar, eu tinha tudo para ser escravo de todo tipo de frustração. E eu hoje sou uma porta que recebe, e não é só ex-presidiário, vocês não têm ideia de quantas pessoas Deus tem me usado e me ajudado a ajudar. Se eu consigo doar para outros, não material, né? Porque aquilo que eu tenho te dou, né? E levanta e anda, né? O que eu tenho é isso, né? Aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe? Se liberta. É um mendigo contando para o outro mendigo, você que está aí escutando, onde encontrou o pão. Então, sabe, mesmo você que é cristão, às vezes está tão dependente de realizações, toma posse, Deus já te deu, né? Deus, duas vezes, Deus já te deu. Ah, mas quando Deus me der, está vivendo no futuro. Ah, naquela época eu era feliz, está vivendo no passado. Deus já te deu. Você é cidadão do céu. Sabe? Para de mimimi, toca a bola para frente, se alegra, dá pulo. Sai agora feliz aí, ó, porque você tem o Senhor e você tem a salvação. Sai agora feliz. Ah, não, mas é porque falta ainda eu pagar aquela conta, sabe? Se não pagar, não pagou. Ah, mas não é? Uma hora você vai conseguir pagar ou não vai conseguir pagar. Ah, mas eu vou passar vergonha porque... E se você tiver que passar vergonha? Não faça mais essa dívida no futuro. Ah, mas eu precisei fazer. Amém. Então encara o que vier. Em tudo dai graça. Toma posse da bênção, da vitória que Deus já tem para você. Essa vitória é agora e já dentro de você. Ela não é uma coisa que vem em forma de coisas materiais. Deus sabe que vós necessitais de todas essas coisas. E Ele vai proporcionar muito mais bênçãos até do que você merece. Pelo menos comigo, eu tenho essa consciência. Né? Deus falou para Jó, né? Quem me deu a mim primeiro, para que eu tenha que retribuir. Às vezes você fala, não, mas Deus podia. A murmuração, como o pastor da minha igreja diz, é você dizendo, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Creia, toma posse, se alegra, não perca tempo. Você pode enfrentar o que você está enfrentando agora com alegria, com fé, ou desanimado, murmurando e sofrendo e achando tudo ruim. Você vai ter que enfrentar. Então, pelo menos enfrenta com fé, com coragem, com a certeza de que Deus é contigo. Tenta entender o que Deus... Eu conheci um pastor que ele falava comigo, toda vez que eu estou passando prova, eu falo assim, Deus, me ensina rápido, me ensina, me ajuda, abra meus olhos, meus ouvidos, para eu aprender rápido o que o Senhor quer me ensinar, para eu passar por isso mais rápido. Porque tem gente que não aprende, continua insistindo e querendo uma coisa que não é o que Deus quer, e aquilo não muda, porque vai se arrastando, porque Deus fala, não, você precisa aprender isso. Você não aprende. Aí não passa de ano, continua sofrendo aquilo. Um mendigo contando para outro mendigo. Eu não sou dono do pão. Eu não sou o pão.
eu não sou melhor, aliás, eu tenho consciência de que eu sou pior do que todos. Graças a Deus eu tenho essa consciência. Isso me liberta até de ter vaidade. Eu sou o mendigo que achou o pão. E você, de repente, é um mendigo mais arrumadinho, um mendigo até bonitinho, um mendigo até muito bom. Mas você precisa comer. E o pão está te esperando. Eu falei uma coisa, que eu era muito ganancioso, né, na minha vida. Hoje, eu sou mais ganancioso do que eu era. Hoje, eu sou mais ganancioso do que eu era. Porque hoje, o que eu almejo alcançar é a coisa mais valiosa do mundo, que é a vida eterna, a salvação. E olha, eu vou morrer tentando. Eu não tiro sua razão de pensar que eu não vou conseguir, que eu não mereço. Aliás, a palavra diz que nenhum merece, né? É a graça de Deus. Mas eu entendo essa posição. Falar, não, mas esse cara aí, tá vendo? Ele era isso, era aquilo, ele era mesmo. Eu era torto. Eu era todo torto, caráter torto, cheio de defeitos, fraco de personalidade, milhões de defeitos que eu poderia enumerar. Mas eu agora agarrei nesse pão e eu não vou sentir mais fome. E eu estou agarrado nessa trilha, nesse caminho tortuoso, para tentar passar naquela porta estreita. E eu não vou desistir. É a última e a única batalha que importa. Ah, mas eu primeiro eu preciso passar na universidade. Primeiro eu preciso ganhar muito dinheiro. Primeiro eu preciso ser famoso. Primeiro eu preciso casar e ter filho. Primeiro eu preciso que minha família me dê valor. Eu preciso ser importante. Primeiro eu preciso pregar para multidões. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Quando alguém falou para Jesus assim, primeiro me deixa ir enterrar, e ele falou, deixa aos mortos enterrarem os seus mortos. Toma posse, meu irmão. Toma posse. Olha, eu tinha tudo. Todo dia quando eu acordo, eu lembro que eu sou eu e o negócio é pesado para mim todo dia de manhã. Mas eu estou bem. Mas é tanta luta e ameaça e o diabo rugindo ao derredor, rugindo como leão. Oh, vai dar tudo errado. Oh, alguém aí desse ministério vai te matar. Oh, você vai terminar numa cama de hospital com os médicos te beliscando e falando, ah, você tá aqui, agora você vai sofrer. É o diabo o tempo inteiro me ameaçando. E eu falo, glória a Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso traz uma leveza tão grande. Quando você entrega, como se diz, né, entrega o seu Isaac. Quando você entrega e fala assim, se Deus der, amém. Se não der, se a figueira der o seu fruto, se a videira produzir ou não produzir, ainda assim eu louvarei. Toma posse, você escuta, você canta os louvores, para de ser crente mimimi. Quantos desviaram da igreja? Ah, mas o pastor não me dá atenção. Ah, eu não posso ser o primeiro no ministério de louvor. Ah, eu não sou importante. Eles deram primeiro, aquela pessoa chegou depois. Aí tem lá a parábola dos trabalhadores. Ah, aquele chegou depois, ah lá, já está importante. Gente, importante é no céu. Aqui é bobagem, só Deus sabe quem é importante aqui. Só Deus sabe quem é importante aqui. Sabe essa pessoa que você acha que é muito de Deus? Só Deus sabe. Sabe essa pessoa que você acha que não é de Deus? Só Deus sabe. Eu vi um negócio tão interessante, do pastor André esses dias. Ele falou lá, não sei de onde que ele tirou, se é dele isso. Ele falando assim, eu não lembro exatamente, mas ele falando assim que, tipo, Paulo era perseguidor de judeus e converteu, no outro dia ele começou a ganhar almas. Aí ele vai dando outros exemplos lá de pessoas que eram terríveis, mas que no outro dia se tornaram incríveis. Então, até essa pessoa que você pensa que está tão errada, ore para que Deus toque no coração dela. Ore. E outra,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Acredita, ora. Tem tanta coisa que eu oro, gente, e que eu creio assim, de verdade, que foi eu que orei, que aconteceu, sei lá. De repente Deus está dando a gargalhada lá, falando, oh meu Deus, olha, tão pequenininho assim, tão defeituoso, mas tá bom. Ele está lá crendo, tá bom. Creia, meu irmão. Viva uma vida de sobrenatural, sabe? É o pé na terra, a cabeça lá no alto, no céu. Larga a mão dessa choradeira, larga a mão desse sofrimento em vão. Se você é cristão, você já é feliz. Não é que você... Eu sei, igual a mim, né? Você veio para Jesus para alcançar uma bênção. Eu vim porque o mundo me odiava, eu falei, com Jesus, pelo menos tem gente que gosta de mim lá. Aí o outro veio porque estava doente, o outro para alcançar uma vitória, o outro para alcançar uma cura, o outro porque queria que Deus fizesse ele ficar rico. Amém! Você veio para Jesus nessa circunstância. Mas agora entenda, você já tem, no momento que você vem para Jesus, você já tem tudo que você precisa. Mas se eu passar, olha só, se Deus te amar bastante mesmo, de forma especial, você pode ir até para a Síria, ser um daqueles missionários que estão lá, alguns deles perdendo a cabeça, a fio de espada. Quem sabe Deus te ama tanto assim? Aí eu, não, mas isso aí eu não quero, eu quero só ganhar aquela casa, aquele carro e dar tudo certo na minha vida. Porque a palavra diz que Deus sente prazer na morte dos seus santos. Sabe aquele missionário que está lá agora, em nome de Jesus, mas nos representando naquele país lá, sofrendo perseguição, famílias sendo separadas? Ele é muito especial para Deus. Tem esse entendimento. A palavra ela é muito mais profunda do que somente as vitórias e realizações aqui nessa terra. Paulo falou assim, se a nossa esperança em Cristo se resume unicamente a este mundo, somos os mais miseráveis homens de toda a terra. Se você segue a Cristo só esperando as vitórias que Ele vai te dar tão pequenas, Ele até te dá para ver se aumenta a sua fé, porque você não precisava de nada disso. Se a nossa esperança em Cristo se resume unicamente a este mundo, somos os mais miseráveis homens de toda a terra. Você que aceitou a Cristo, você já é cidadão do céu, embaixador de Cristo. Onde o seu pé tiver um pedacinho do céu, toma posse disso, meu irmão. Se Deus consegue fazer isso com uma pessoa tão desesperada, tão fraco, e ainda hoje eu canalizei a minha ganância, a minha ambição. Hoje eu quero alguma coisa que realmente tem valor. Eu quero morar no céu. Eu quero estar junto do Pai. Eu quero entender até por que eu era tão defeituoso, porque eu tive tanta dificuldade, mas por que Deus teve tanta misericórdia? Por que Ele morreu naquela cruz por nós que não merecemos? É interessante, né? A gente fica procurando dentro da igreja pessoas santas. Mas a palavra diz assim, que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus não está assim tão impressionado com o que você já conseguiu na sua caminhada com Ele. Deus te amou lá naquele seu pior momento. Se você fechar os olhos aí e lembrar do momento que você mais se envergonha na sua vida, Deus te amou lá naquele momento. Eu não consigo entender como que Deus ama uma pessoa tão defeituosa daquele jeito. Eu também não consigo, meu irmão. Eu também não consigo entender, mas Deus nos amou. Ele trouxe para nós uma receita de bolo. Olha, quer ser feliz? Quer beber de uma água que você nunca mais vai sentir sede? Quer comer de uma comida que você nunca mais vai sentir fome? Então é só isso. É só isso. Toma posse. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Ah, mas eu primeiro preciso isso, preciso aquilo. Ah, você viu o fulano? Ele, olha lá como é que Deus é bom com ele.
Bom nada. A palavra nos alerta que as pessoas que buscam coisas materiais, elas correm o risco de se desviar de Deus. Sabe, aquela pessoa que você acha que é tão abençoada, às vezes ela está ainda para perdição. Meus irmãos, tome posse. Só isso. Ah, mas então, se eu orar muito, Deus vai me dar? Deus já te deu. Toma posse agora. Uma vez, aquela música que é bonita, né, até de uma cantora famosa, eu não sei o nome, não sei, esqueci agora, que fala assim, né, que aí o povo vai passar, né, pelo Mar Vermelho, e eu vou cantar do outro lado, o hino da vitória, sabe aquela música? Aí o pastor Márcio um dia falou, essa letra tá errada. Aí todo mundo, mas a letra é tão bonita, a letra tá certa. Ele, não tem que cantar do outro lado. Tem que cantar aqui com o mar sem abrir. Tem que cantar deste lado, sem o mar abrir, mar fechado. Egípcio com a fio de espada vindo atrás, você cantando. Deus. É isso aí? Você tem que cantar desse lado. E vai lá buscar o seu irmão, os seus irmãos que vieram para a igreja esperando realizações, não entenderam a profundidade do evangelho e se desviaram, ficaram tristes, se desviaram. Vai lá buscar e conta para eles que eles tinham já aqui também o que eles precisavam. E eles foram embora porque o diabo enganou a cabeça deles. Enganou dizendo, Deus te ama mesmo? Por que ele não transforma essas pedras em pães? Por que Deus não te dá? Não importa. Aí você responde, a minha vida não é minha, é de Deus. Deus é que resolve. A minha vida não é minha. Eu entreguei ela para Deus, porque Ele entregou a dele para mim. E agora eu vou viver a vida dele. Meus irmãos, que Deus te abençoe, tá? Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Retém aí o que é bom, né? Como a palavra ensina. Desculpe a minha, às vezes, insignificância, falta de profundidade, falta de sabedoria. O mais importante, eu te agradeço de todo o coração pelas orações, né? Eu sei que talvez você pode ser muito jovem, não lembrar, mas eu sei que tem muitos cristãos aí, ou pessoas da sua família, pessoas que você conhece, que oraram por mim, e eu agradeço demais. Eu lembro que no meu primeiro dia de cadeia, que eu estava planejando me matar, eu comecei contando isso lá no começo, só para finalizar isso aqui, e eu tinha um plano, porque tinha uma torneira que era de registro, uma dessas torneiras fortes, sabe, de registro central, e eu estava com uma calça jeans e eu bolei que eu ia amarrar, fazer uma forma de amarrar minha calça jeans em volta do pescoço, e eu subi lá numa beiradinha, num ressalto que tinha na parede, pendurar lá naquela torneira, laçar, ia fazer com uma ponta, um laço assim com a calça, né? Tipo, você imagina uma calça jeans, você prende aqui em volta do pescoço, prende a outra ponta e eu ia chegar lá, dava altura, pendurar e me lançar. E o diabo tinha colocado na minha cabeça que aquilo ali, todo suicida pensa isso, né? Que vai ter paz, os problemas acabaram, né? Eu creio que essa é a maior vitória de Satanás quando uma pessoa desiste. Mas ali, naquele dia, milhares, talvez milhões, não sei se milhões, né? Talvez mais de 1 milhão, talvez, quem sabe? De cristãos estavam orando pela minha vida. Tem uma cachorra aqui me zoando aqui. Então tinham milhares, milhões, obrigado, segura ela aí. Milhões de cristãos, ou milhares, estavam orando pela minha vida. Aí você deve pensar assim, mas como é que você sabe que milhares de cristãos, ou milhões de cristãos, estavam orando pela sua vida? É muita loucura pensar um negócio desse, né? Mas naquela noite, quando eu estava esperando a cadeia ficar quieta, e era uma noite de ano novo, e os policiais estavam lá para dentro, com algumas coisas que trouxeram de casa, festejando lá, os presos quietinhos com aquilo que a família de cada um trouxe, também festejando dentro das celas,
E eu estava numa área sozinho, esperando o momento de eu tirar minha própria vida. Isso no meu primeiro dia de cadeia. E aí, acabou a água. E eu tive lá naquela delegacia durante mais de um ano, e pouquíssimas vezes eu vi acabar a água. E acabou a água. E eu me dou ao luxo, né? Me dou a crença de imaginar que os irmãos estavam orando por mim naquela noite. Aí você fala assim, mas como é que você sabe? Naquela semana seguinte, eu recebi, sabe aqueles programas de televisão que fazem sorteio de cartas? Eu recebi pacotes, sacos, esses sacos assim de farinha, grandes, lotados de cartas. Lotados, igual esses programas de sorteio de cartas. Agora pensa comigo, se um cristão, e a maioria absoluta daquelas cartas eram de cristãos, tentando dizer, olha, não desista, Deus tem uma saída para você, olha, existe uma salvação. Se um cristão se deu o trabalho de escrever uma carta, botar um selo, ir no correio, comprar um envelope, escrever, vocês acham que não só aquelas milhares de cartas, até hoje eu tenho alguns pacotes que eu consegui salvar, porque toda vez que tinha um problema na cadeia, eles jogavam tudo nosso fora. Mas eu ainda tenho pacotes de cartas. Você acha que se o cristão se deu o trabalho de escrever, não houve clamor em muitas igrejas, em muitas células, reuniões de irmãos orando pela minha vida? E eu queria agradecer para todos que talvez você conheça alguém que já orou, alguém que, mesmo não concordando, é óbvio, né? Ninguém concorda com o que aconteceu. Mas, de forma sobrenatural, o cristão ora, até por quem não merece, no caso eu. E o milagre aconteceu naquela noite, eu não consegui executar o meu plano, porque irmãos oraram, a água acabou, e aquela noite inteira os presos gritando, botando fogo em colchão, e a polícia veio e ficou de um lado, a polícia tentando acalmar os presos, eu no meio, e os presos lá gritando pela falta de água, e eu não consegui executar o meu plano de tirar minha vida, porque irmãos oraram. Tem gente orando pela sua vida hoje que você nem conhece, e você pode usar a sua fé para que o sobrenatural aconteça nas coisas que Deus te toca, nas coisas que Deus te diz que precisam acontecer. Não duvide da sua própria oração, não duvide do poder de Deus, não duvide do milagre, não duvide do sangue que Jesus derramou naquela cruz. Não duvide, meu irmão, não duvide, toma posse. Seja feliz, saia hoje feliz. Ah, não, quando Deus me der. Não, meu irmão, agora. Já dê um sorriso aí, já dê um pulo e grita um glória a Deus. Ah, mas está tudo dando errado. Glória a Deus. Em tudo dai graça. Desculpa qualquer coisa, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela honra, pela oportunidade. Eu sei que eu não mereço e fico muito honrado e feliz de poder participar. Um abraço a todos da igreja, um abraço a essa comunidade maravilhosa. Um beijo grande do nosso irmão William. Tem um testemunho tremendo, pastor. Tem um testemunho tremendo, assustador que Deus fez na vida dele. O livramento que esse rapaz teve, os sofrimentos. Ele poderia ser hoje tantas coisas, mas hoje ele escolheu estar debaixo das potentes asas do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Pastor Guilherme, nós agradecemos também a tua participação. A gente conversou algumas vezes para poder fazer esse contato, mas, como sempre, vida de pastor muito corrido, né? Mas foi uma bênção, deu tudo certo. Entramos já na primeira participação do programa, porque depende do link, né? Para não ter problema de depois, no meio do programa, ter que ficar fazendo o link. Mas nós louvamos a Deus pela tua vida, pela transformação de Deus na tua vida, pelo ministério que você está desenvolvendo na obra de Deus.
E eu quero crer que aí em 2022, que vamos ter um ano inteirinho, novinho, para poder fazer a obra, vamos querer contar novamente com a participação tua aqui no programa. E, mais uma vez, nosso muito obrigado, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, família, ministério, em nome de Jesus. Grande Amém. abraço. Glória a Deus, recebo em nome de Jesus. Fica com Deus, tudo de bom. Que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de cada um aí que esteve assistindo, seus familiares, cada propósito. Que o sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, pelo poder que está nesta salvação, nesta entrega que Jesus teve, esteja abençoando cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus acampe os teus anjos com as espadas desembainhadas, espadas de fogo, um anjo à frente, um anjo atrás, um anjo à direita, um anjo à esquerda, um anjo em cima, um anjo embaixo, que não tenha brecha, que nenhuma armadilha de Satanás tenha êxito na vida de ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.